Tem gente que vai ganhar dinheiro com a reforma e tem gente que vai perder. E eu nem tô falando de imposto ainda. Existe uma história de dois vendedores que foram para a África, para um país da África, vender chinelo. Não sei se você já viu essa história. Ela conta que o primeiro chegou lá com um monte de chinelo na mala, olhou para o país inteiro e estava todo mundo descalço. Imediatamente ele ligou pro chefe dele e falou: chefe, manda a passagem de volta que eu não vou ganhar dinheiro nenhum aqui, porque aqui ninguém usa chinelo. O segundo vendedor foi no lugar desse cara, chegou lá, também bateu o olho no país, ligou de volta pro chefe dele, né? Só que agora ele falou: chefe, obrigado pela oportunidade. Eu vou calçar esse país inteirinho. Essa parábola conta a história que não é o problema que define quem vai se dar bem ou se dar mal, e sim como você se porta perante ele. Uma pessoa, duas pessoas, o mesmo problema, cada um se posicionou de uma forma. E você vê que nenhum dos dois estava errado, cada um estava com o seu ponto de vista. E quando você começa a olhar a reforma de perto, é a mesma coisa. Ela vai ser boa ou ruim, dependendo do ponto de vista, do lado que você está da mesa. A promessa principal da reforma é se ela vai ser mais fácil, ela vai simplificar a tributação no país. Mas na verdade isso é uma pergunta secundária. A pergunta principal tem que ser se vai ficar mais ou menos caro pagar imposto no país. É isso que vai definir para quem é bom e quem é ruim a reforma tributária. Dos vários pontos de vista possíveis da reforma tributária, eu vou falar para vocês alguns deles. O primeiro que eu vou te falar é o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele vai ser bom ou ruim na reforma tributária? A resposta é: para fins de cálculo de imposto, não há mudança nenhuma. Mas para fins de concorrência, aí ele vai ser péssimo com a reforma tributária. Acontece que no Simples Nacional, as empresas do Simples, quando forem vender para outras empresas, elas vão ser muito menos competitivas que as empresas chamadas do regime geral. Então, o Simples Nacional vai ser prejudicado com a reforma tributária. Um outro carinha que vai ser muito prejudicado com a reforma tributária também é o setor de serviços como um todo. E aqui não tem muito segredo não, o setor de serviço vai pagar muito mais imposto do que paga atualmente. Hoje os impostos sobre consumo sobre essas empresas de serviços estão em torno de 7 a 8% ali aproximadamente. Com a reforma tributária, isso vai subir para 26%. É um degrau muito grande. E tem um detalhe que ninguém está contando nessa história. A reforma fala que o imposto é sobre a margem, ou seja, receita menos os seus custos, você paga imposto sobre essa diferencinha. Porém, a principal despesa de uma empresa de prestação de serviço é a folha de pagamento. E a folha de pagamento, para fins desse cálculo, dessa memória de cálculo, ela não é considerada dedutível. Ou seja, a principal despesa de uma empresa de prestação de serviço não abate da base do imposto dela. E na prática, então, é como se a empresa de serviço pagasse imposto quase que sobre sua totalidade de receitas. Então vai afetar e vai afetar muito essas empresas. Aí você vai pensar: se eu não sou empresário, dono de uma empresa de prestação de serviço, então eu não vou ser prejudicado. Você se engana enormemente com isso. Por exemplo, você assina a Netflix? Vai ficar mais cara a Netflix, porque ela vai pagar mais impostos agora. Se faz academia, também é um tipo de serviço e com certeza vai ficar mais caro agora com a reforma tributária. Você mora em condomínio? O serviço de limpeza provavelmente deve ser terceirizado e ele também vai ficar mais caro agora com a reforma tributária. Você gosta de escutar música? Provavelmente você usa um aplicativo, Spotify, por exemplo. Ele vai ficar mais caro também porque ele é considerado um serviço. E até aquele cara que anuncia no Instagram, você já deve estar até vendo aí se você anuncia no Instagram, que tá ficando mais caro anunciar no Instagram. Então se prepara, meu cara. Já te dei alguns exemplos aqui, a sua vida vai ficar mais cara a partir da reforma tributária. Se só falei coisa ruim até agora, será que alguém vai ser beneficiado com a reforma tributária? Tem um setor que tende a ser beneficiado com a reforma tributária. Eu acredito que a reforma tributária foi feita quase todinha pensando nessa galera, que é o pessoal da indústria. Hoje, muitas indústrias pagam em torno de 30%, 35%, até 40%, 50% de impostos sobre as suas vendas. Com a reforma tributária, isso tudo vai ser equalizado para 26%. Só que aqui, aí tem um detalhe importante, né? Como eu te falei, lá nas empresas de prestação de serviço, o imposto vai aumentar, elas vão repassar para você. Será que as empresas que vendem produtos, o seu biscoito, o carro, será que a redução dos impostos dessa galera aí, será que eles vão repassar no preço agora, quando houver a redução? Se não repassar, né, só tem uma pessoa que ganha, que é o próprio empresário.
você não vai sentir isso no seu bolso, no dia a dia, no seu consumo. E aí você começa a perceber o efeito prático disso. Serviço começa a ficar mais caro, produtos podem ficar mais baratos. Depende do dono daquela fábrica. Mas só vai ter aumento e a possibilidade de queda é bem pequena? Então qual o benefício disso tudo? Então, no final, não tem como a gente saber se a reforma é boa ou ruim. Depende do lado da mesa que você está. Se você está mais exposto a serviços, provavelmente você vai ser afetado de forma maior, né? Agora, se você está mais exposto a produtos, provavelmente você pode ter uma redução. Nada garantido também. Mas no fim, não é sobre imposto, é sobre se você entendeu o jogo, ou se você ainda está jogando o jogo antigo. Porque se você não perceber isso logo, vai pagar mais impostos sem saber por quê. E me acompanhe aqui para você ter mais conteúdo sobre a reforma tributária, porque o jogo mudou, mas você não está sozinho nessa.